Graças a paz, meus irmãos. A gente vai iniciar aí a nossa transmissão. Graças e paz a todos. Já vamos iniciar aí o nosso culto de hoje à noite, né? Nossa transmissão, a nossa live, ok? Deixar o pessoal ir entrando aí. Eu vou colocar um louvor para a gente poder ir adorando ao nosso Deus, né? Ter um momento de adoração. E logo depois eu vou estar trazendo uma reflexão para todos, tá? Então fica aí ligado, tá? Que a gente vai estar, sim, compartilhando nessa noite. Lourdinha, né? Toninho tá entrando aí, graças a paz para vocês. Isso, Zeneide. E daqui a pouco eu começo com a reflexão para todos nós. Tá? Vou colocar uma música do Ademar de Campos e uma pessoa, um cantor que fez parte né, de muitas pessoas, e a gente vai escutar um pouquinho ele aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a nossa ministração, mas vamos ter um momento agora de adoração. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa e agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e sempre. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Cante essa música se você conhece. Feche seus olhos, tire esse momento agora para que você possa estar refletindo sobre o que Deus representa para você nesse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento. E como é importante a gente dizer o quanto Deus é grande para nós. Então, cante aí onde você está, na sua casa, no seu quarto. Viu? Deus ajuda contra o inimigo.
Amém, meus queridos. Eu comecei com uma música do Adhemar de Campos, que é exatamente para a gente poder iniciar e dar tempo às pessoas entrarem. Eu vi que alguns colocaram aí que o áudio não estava tão bom, mas eu espero que o áudio. Meus queridos, hoje no culto, né, das quintas-feiras está sendo comigo. Aqueles que não me conhecem, sou o pastor Fernando, da nossa comunidade Bethesda aqui em Caruaru, né, e através agora da rede social a gente está conseguindo chegar em muitos locais, em todo o Brasil. Tem muitas pessoas de várias cidades, vários estados, né, é, que estão assistindo a gente, que estão participando das nossas lives, né, que acontece sempre nas quintas-feiras à noite e nos domingos também à noite, né? Então está sendo um momento muito especial esse, para que a gente possa realmente estar interagindo, porque são esses momentos como comunidade de fé, que a gente se fortalece nesses momentos tão difíceis de isolamento, né? Nesses momentos que estamos juntos aqui numa live, numa rede social, nos aproxima, as distâncias ficam pequenas. O bom realmente é quando a gente tem a possibilidade de nos abraçar, de estarmos juntos, olhando um olho no olho, né? Mas pelo momento, né, de mensagens entre nós, dizendo que estamos mandando um abraço, falando graça e paz, né, uns para os outros. Eu acho que Deus se faz presente entre nós. Deus está aqui entre nós. E é dessa forma que a gente consegue realmente nos fortalecer. Porque a gente não foi feito para estar sozinho. Vocês concordam? A gente não foi feito para estar só. A gente foi feito para estarmos juntos, principalmente das pessoas queridas, das pessoas o qual nós apreciamos, o qual temos muito afeto. E esse momento de isolamento está mostrando para a gente exatamente isso. O quanto faz falta estarmos juntos como igreja, o quanto faz falta os cultos de celebração presencial nas nossas comunidades de fé. E que isso sirva realmente pelo menos para a nossa vida normal, vamos dizer assim, nós possamos, como é que se diz, valorizar mais esses momentos de estar juntos. Né? Tantas desculpas, né, para não estar na reunião, não estar junto com os irmãos, e agora a gente vê como faz falta e como é importante a gente estar junto. Então, convido você a isso, convido você a essa reflexão. Amém, meus irmãos? Meus queridos, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês a respeito de onde eu posso encontrar Deus. Mas antes mesmo da gente iniciar essa palavra, eu queria convocar vocês para uma oração. Eu tenho conversado com o pastor Oséias inclusive mandou uma mensagem para mim hoje, eu até respondi para ele um pouco antes da gente iniciar a nossa transmissão, o quanto pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, com ansiedade aflorada, devido essa imprevisibilidade sobre o futuro, sobre tudo que está acontecendo, e o quanto isso está mexendo com as emoções das pessoas. Então eu convido aos irmãos agora que nós possamos lançar essa ansiedade de cada um de nós, você que está nos assistindo, lançar essa ansiedade a Deus, né? Porque não ansiosos por coisa alguma, mas, né, levai a Deus com ações de graça, com orações, todas as suas petições. E a gente vai fazer isso nesse momento. Então eu convido você para junto comigo a gente fazer uma oração e logo depois eu vou iniciar a nossa reflexão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu grande amor. Te agradecemos por esse momento que estamos juntos como comunidade de fé. Te peço, Senhor Deus, agora, Senhor, uma bênção especial, Pai, para a vida de cada uma das pessoas que estão nesse momento nos escutando. As lutas que têm enfrentado devido a toda essa pandemia que estamos vivendo. E nós te pedimos, Senhor Deus, que a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus, possa chegar aos corações de cada um dos meus irmãos. Te clamo, Senhor Deus, para que eles possam encontrar em Ti
toda a paz que tanto necessitam, Senhor Deus, nesses momentos de tanto conflito, de tantas situações difíceis. Te clamo, Deus, para que tu esteja junto de cada um de nós e principalmente, Pai, que cada um dos meus irmãos percebam esse amor de Deus, esse pastoreamento de Deus sobre as suas vidas, sabendo que não estão sozinhos nesse momento. Pai, te clamo para que tu nos fortaleça em meio a essa situação tão difícil que enfrentamos de pandemia e que dessa forma, Pai, possamos sair muito mais fortes. Termos esse momento de fortalecimento interior, espiritual, e dessa forma, Senhor Deus, nós possamos ver a Tua glória. É dessa forma que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Algumas pessoas estão dizendo que o som está falhando, que o som não está tão legal. Deixa eu ver se já está melhor aí. Verifiquem aí, meus irmãos, se o som já está de melhor qualidade. Por favor, respondam aí que a gente vai estar conversando, tá bom? Bem, queridos, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de um tema que é onde posso ir a Deus, tá? Essa ministração, ela fala a respeito de 2 salmos. São 2 textos, tá? Que bom, Socorro está dizendo que o som está melhor, que coisa boa. Então são 2 textos. O primeiro texto está em Salmos 139, do versículo 7 ao versículo 12, mas eu vou me prender apenas em uma parte desse texto, que diz o seguinte: para onde poderia fugir da tua presença? E no segundo texto, no Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5, eu separei também uma outra parte que diz o seguinte: entrem por suas portas de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Observam, meus queridos, que temos 2 textos aí e que eles aparentemente demonstram ser contraditórios. Pelo seguinte, no primeiro texto ele diz que não existe a menor possibilidade de alguém estar longe da presença de Deus. Veja, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Lá em Salmos 139, a presença de Deus. Então, mesmo que eu não queira, a presença de Deus, ela está ali. Mas no segundo texto, ele diz uma outra coisa que parece ser contraditória, mas que depois eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença. Ele diz que entrem em suas portas, ou seja, é um convite. Ele nos convoca a entrar na presença. Como é que pode? Que a gente, no primeiro texto, diz que a gente não pode fugir da presença de Deus. E no segundo momento, o próprio salmista, ele nos convida a entrar na presença de Deus. Por que essa diferença? Essa afirmação, meus irmãos, entre em mim, Deus existe um portão, um pátio, ele até parece que existe um local onde Deus está e que a gente precisa entrar nesse local, né? Aparentemente até demonstra uma contradição, porque nós aprendemos que Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar. E como é que pode a gente ser convidado para entrar na presença? Expressar aspectos diferentes, meus irmãos, de estar na presença de Deus. Uma coisa é estar na presença, e a outra coisa é estar consciente da presença de Deus. São 2 coisas distintas. Que Deus ele está em todo lugar, isso eu não tenho dúvida. Mas será que nós realmente entendemos e compreendemos e temos consciência que Deus está ao nosso lado em todos os momentos? Será que essa consciência realmente faz parte da minha caminhada de fé? Ou simplesmente, muitas vezes, eu me percebo parecendo que Deus está longe, que Deus não está ali? Deus presente é diferente de Deus presente e o Deus agindo. Deus agindo, ele é diferente do Deus agindo em mim, ou através de mim, ainda mesmo em meu favor. Isso até parece óbvio, mas eu vou dar um exemplo para vocês.
É muito comum a gente escutar um ditado, né? Que muitas vezes a gente está no local, mas ao mesmo tempo não está. Vocês já perceberam isso? Às vezes a pessoa está lá de corpo presente, né? Eu peço até perdão aos irmãos, eu estou vendo que alguns estão dizendo que está falhando um pouco o som, tá? Mas fiquem tranquilos, é porque isso faz parte da transmissão, tá bom? Então vou voltar. Existem situações que a gente sempre escuta rotineiramente, que é muito comum, né? A gente dizer que a pessoa só está presente em corpo, mas a cabeça está longe, está distante, né? Vocês já perceberam isso? Né? Ou mais ainda, a gente diz que o pai ele até está ali junto dos filhos, mas ao mesmo tempo ele não está participando da vida dos filhos. Essa forma da gente vivenciar e da gente perceber essa questão do relacionamento, onde a pessoa pode até estar presente, mas as atitudes, os gestos, parece que ela está distante. Assim também é no nosso relacionamento com Deus. A gente até sabe que Deus está ali, mas nós vivemos, nós andamos, nós temos atitudes de que parece que Deus não está ali conosco. Assim também é a nossa relação com Deus. E a gente precisa prestar muita atenção e ter muito cuidado, porque essa questão de Deus está em todo lugar e eu ter a sensibilidade de perceber Deus aonde eu estou, eu tenho que me disciplinar a isso. Porque a partir do momento, meus irmãos, que eu não me percebo com Deus, existe alguma coisa errada. A partir do momento que eu não me percebo que Deus está comigo, existe algo que não está. Por isso que o salmista, no primeiro momento, diz que é impossível a gente se esconder de Deus. É impossível a presença de Deus não está perto de mim. Mas ao mesmo tempo, o salmista ele convida a cada um de nós a entrar na presença de Deus. Esse convite a entrar depende muito mais de nós do próprio Deus. Lembra aquele texto que diz que eu estou à porta, se você abrir, entrarei e cearei contigo? É exatamente isso o que reflete sobre percebermos Deus e é o agir de Deus através de mim. Quando nós entendemos que Deus está em todo lugar e principalmente Deus está em mim, eu começo a compreender que eu, como cristão, que eu, como servo de Deus, eu preciso começar a agir. Eu preciso começar a agir como Jesus fez aqui na terra, porque Deus está comigo. Deus está junto de nós. E ainda mais, lembre do que Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. E como é importante a gente ter essa sensibilidade, essa percepção que Deus está entre nós e eu preciso viver assim, sabendo que Ele está comigo, sabendo que Ele anda comigo, em todo lugar comigo. Por isso que eu preciso todos os dias fazer esse simbolismo de entrar na presença de Deus, ou até mesmo dizer, Senhor, Tu estás aqui, então age através de mim. Percebam, meus irmãos, como é importante esse entendimento, como é importante termos essa consciência, de receber a Deus, muito mais do que ter a certeza que Deus está aqui. Porque, como diz o salmista, é impossível fugirmos da presença de Deus. Mas com certeza é necessário que entremos na presença do nosso Deus. O Elias, o profeta, em crise depressiva, ele refugiava-se numa caverna. E após Elias. Vocês lembram disso? Que Elias, no momento de medo, no momento de depressão, no momento de uma tristeza tremenda, ele se esconde numa caverna. Não sei se vocês se recordam, se vocês sabem dessa história. Mas o profeta Elias, ele estava como eu e você nesse momento. Né? Muitas vezes a gente está depressivo, a gente está passando por um momento difícil e a gente está querendo se esconder, está querendo, ficar num lugar escondido.
e estamos que nem Elias, querendo nos esconder na caverna. Mas Deus, ele olha para mim, olha para você, assim como ele olhou para Elias e disse: que faz aqui? É importante, a gente precisa marcar aí. Quando Deus fala: que fazes aqui? Ele está dizendo mais uma vez o seguinte: Deus já estava lá. Deus não foi atrás de Elias, ele já estava, porque Deus está em todo lugar. E ele faz essa pergunta a Elias: o que fazes aqui? Deus não pergunta para o que fazes aí. Ele pergunta: que fazes aqui? Porque Deus já está lá. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando nesses dias, não sei o que você está vivendo, que medo tem trazido ao seu coração, mas uma coisa eu posso afirmar para você: Deus já está aí junto de você. Dessa caverna que por vezes eu e você tentamos nos esconder. E Ele está perguntando para mim e para você: o que é que fazes aqui? Deus está junto de nós, meus irmãos, prontos a nos ajudar. Lembra lá do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus está conosco. Mesmo nesses momentos de caverna, mesmo nesses momentos de medo, Deus está lá. Deus está com você, está comigo. E Ele pede para eu e você, peça, mesmo nesses momentos, sabe, de tribulação, mesmo nesses momentos de tanta dificuldade. Que extraordinário, meus irmãos, saber que Deus está ali junto conosco. De igual modo, lado a lado com Jesus ressurreto, né? Vocês lembram que logo após a morte de Jesus, ele apareceu para os seus discípulos lá na estrada de Emaús e os discípulos não perceberam dele. Jesus estava ali com eles, até ceiou com eles, jantou com eles, conversou com eles, mas eles não perceberam a Deus. Eles não viram a Deus. O que Jesus fez em partir do pão, que naquele momento os olhos deles se abriram e eles perceberam a Deus. Como é importante, meus irmãos, a gente poder abrir os nossos olhos. E para abrir os nossos olhos, primeiramente, eu tenho que lançar fora todo medo. Eu tenho que lançar fora, sabe, toda essa angústia que dá dentro de mim, porque o amor de Deus, ele faz isso. O amor de Deus, ele lança fora o medo. O amor de Deus, ele lança fora essa angústia que por vezes nos consome. E como nós precisamos ter essa percepção de Deus. Nessa noite agora da live, queria que você começasse a entender e tentar perceber a Deus. Fernando, e como é que eu percebo a Deus? Como é que eu sei que Deus está ao meu lado, assim como os discípulos lá na estrada de Emaús perceberam só depois de perceberam ali a presença de Deus, como eu hoje posso perceber? Meus irmãos, como já foi dito pelo salmista, Deus está em todo lugar. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está nos seus familiares, Deus está nas pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes, essas pessoas que estão perto da gente, para através de gestos de amor, Ele demonstrar que Ele está ali conosco. Quando eu amo alguém, eu estou mostrando para aquela pessoa que Deus ama. E afeto para alguém, é como se Deus estivesse ali, naquele momento, tendo aquela atitude comigo. Porque Jesus nos ensinou que eu tive sede de beber, eu tive frio e você me deu o que vestir, eu tive fome e você me deu o que comer. Quando nós fazemos algo com o nosso e mais ainda, aquele que está recebendo, ele está também percebendo Deus através do seu gesto. Nesse momento de pandemia, eu tenho visto tantas atitudes de generosidade das pessoas. Foi dito recentemente num telejornal que nunca se houve tanta doação como está tendo agora.
A última contagem que foi feita diz que nesse período que estamos de isolamento, o que já foi feito de doação de alimentos financeiros, isso tudo que foi feito em menos de 30 dias, 40 dias, é o que normalmente é feito durante todo um ano. E a pergunta que eu faço para você e para mim é que, onde é que estava esse dinheiro? Se antes passávamos o gesto de compartilhar e de partir o pão, por que somente agora estamos fazendo isso de uma forma mais intensa? Aquilo que levávamos 12 meses para fazer, levamos pouco mais de 40 dias. E observem que isso é Deus também. Porque esses gestos de amor, esses gestos de carinho, eu não tenho dúvida, meus irmãos, que é o Deus cuidando de nós através de mim e de você. A gente está na caverna. Muitas vezes a gente não está percebendo a Deus, mas Deus está conosco. Deus está comigo, com você. Na cidade, ao encontrar, ele pergunta: onde posso encontrar Deus? A mulher pergunta a Jesus. Olha, Jesus, a mulher samaritana, não sei se vocês se recordam desse trecho do Evangelho, quando Jesus se encontra com ela, ela pergunta dentro dessa conversa: olha, onde é que eu posso encontrar Deus? E Jesus esclarece que Deus não é uma questão de onde, mas de como. Entrar na presença de Deus não está em um local específico. Porque a mulher samaritana, ela faz essa pergunta porque existia uma disputa. Os samaritanos, os judeus falavam que era em Jerusalém, que estava a presença de Deus, mas Jesus, com toda a sua sabedoria e com toda a sua sensibilidade, ele mostra para aquela mulher que a presença de Deus não é onde, não é um local físico. João, capítulo 4, versículo 23, Jesus afirma o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores são esses os adoradores que o Pai procura. E eu faço uma pergunta para vocês. Jesus estava dizendo a respeito de ele querer adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que Jesus ele está querendo dizer para mim e para você com esse texto? O que você entende disso? Eu vou te ajudar um pouquinho. Jesus, ele quer mostrar para mim e para você que adorar a Deus em espírito e em verdade não está fixo em um local. Não é uma estrutura de igreja, não é um monte com o qual nós subimos para orar que nós vamos encontrar a presença de Deus. Porque nós já percebemos, e o salmista nos disse lá no início da nossa reflexão, que Deus está em todo lugar. Né? Lá nos Salmos, ele diz que aonde eu posso me esconder da presença de Deus? Em canto nenhum. Então Deus está em todo lugar. Então adorar a Deus em espírito, a forma como eu percebo Deus, independente de onde eu esteja. Porque não adianta, meus irmãos, eu querer ser espiritual apenas no local que eu entro. Não sei se vocês já notaram algumas pessoas que, por vezes, quando chega dentro do templo, ela se transforma, né? Ela já muda o semblante, fica com um olhar introspectivo, né? Dobra o seu joelho para orar e fica num estado de reverência, né? Que parece e demonstra ter uma espiritualidade acima das outras pessoas. Mas não é dessa adoração que Deus está falando. Deus está falando exatamente dessa adoração que acontece em cada momento, em cada atitude, em cada gesto, em cada fala que você tem no seu dia a dia. Se nesses momentos as pessoas não perceberem a presença de Deus dentro de você, então uma coisa é certa:
mas você não está na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é fazer com que Deus viva através de mim e através de você. Adorar a Deus e encontrar a Deus é uma questão muito mais pessoal e interior do que de local. Meus irmãos, como é importante a gente ter essa percepção. Quando nós percebemos o que acontece dentro de mim para fora e não de fora para dentro, eu começo a assumir uma responsabilidade que Deus está comigo e eu tenho um compromisso por acreditar que Deus está comigo, que eu preciso ser testemunha através dos meus gestos e das minhas atitudes, que as pessoas possam ver a Deus. Como é importante termos essa consciência de saber. Vou repetir que eu acho que deu um corte. Mais do que saber que Deus está em todo lugar, eu preciso saber que eu preciso agir parecido com Jesus, porque Deus está em mim. Quando o poeta bíblico ele nos convida a entrar na presença de Deus com louvores, com ações de graça, na verdade ele está nos convidando a focalizar nossa atenção em Deus. E o entrar por ser um momento divino isso. E cada atitude, cada momento que vivemos é um momento divino. Não é um tempo, não é um momento aqui e agora. Porque se eu estiver na caverna, como Elias esteve, num momento de dor, de sofrimento, Deus vai dizer: o que fazes aqui? Porque Deus está lá também. Então, nós temos que experimentar a Deus, não precisa de lado, não precisa sair de onde está, não precisa deixar o seu trabalho, não precisa deixar a sua família. Não, se você quer desfrutar e quer experimentar essa profundidade da vida de Deus e da presença de Deus, nós precisamos perceber Deus aonde estamos. Seja na caverna, ou seja em qualquer lugar que estejamos, mas tendo a consciência que Deus está comigo em todo lugar. E como isso faz diferença, meus irmãos? Porque é exatamente com essa consciência que gera em nós confiança, segurança, força, determinação, para que a gente continue lutando e enfrentando e caminhando nessa vida, sabendo que Deus, que Cristo é a esperança da para que se começou na nossa vida, ela se complete. Mas para isso, eu preciso vivenciá-la todos os dias. Queridos, queria finalizar com vocês Salmo 105, que diz o seguinte: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Queridos, finalizo esse momento de reflexão, mais uma vez fazendo um convite a você. Mais do que ter a certeza que Deus está em todo lugar, nós precisamos ter a consciência que Deus precisa agir através de mim. Mais do que saber que Deus está aqui comigo, eu preciso entender e ter consciência que Deus precisa agir através de mim. Que são através dos meus gestos, das minhas atitudes, das minhas palavras, que Deus se faz presente na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Que nesse momento de pandemia, meus irmãos, de tantos medos que estão sendo gerados nos nossos corações, de tantas confusões que estão sendo feitas
né, e tantas incertezas a respeito do futuro, que nós possamos, sabe, deixar entrar dentro de nós essa consciência que Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado no sol. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, está com você, está com todos nós. Meus queridos, obrigado pela presença de vocês. Queria só deixar alguns recados, algumas mensagens, deixar abraços também. Eu vi que entrou muitos amigos queridos, eu não quero esquecer de ninguém, mas Lourdes Vilarim, José, meu pastor amado, Alciara, Érica, Fátima Souza, deixa eu ver mais aqui, quem entrou, a Dilma Galindo, Socorro Magalhães, vamos lá, deixa eu ver se eu encontro, Zeneide, um grande abraço, querida, deixa eu ver mais alguém aqui, Josenice, deixa eu ver mais, meu amigo Toinho, nos deram Cleberson Baixinho, né? Nosso gigante lá da igreja, Jason, nosso querido amigo lá de Garanhuns, né? Deixa eu ver se tem mais, Ruth Lima, Josafá Gomes, oh, que coisa tão boa, José Edmilson, nosso querido Vico, né? Então, oh, Sandra Paula, obrigado, meus queridos, obrigado pela presença, minha sogra Sueli, Divanilson Galindo, muito obrigado pela companhia de vocês nessa noite. Mas antes, como eu disse, eu tenho alguns avisos. Primeiro, a nossa igreja, a gente está fornecendo cestas básicas, meus irmãos. Os nossos estoques baixaram muito no final do mês passado, por conta que nosso número de doações teve que aumentar. Então, eu preciso que os irmãos, dentro do possível, façam suas doações para a nossa cesta básica. Nós temos muitas famílias que estão carecendo, que estão precisando de ajuda. Então, arroz, feijão, cuscuz, macarrão, né, uma proteína, tem uma durabilidade maior, né, leite em pó, café, açúcar, material de limpeza e de higiene pessoal também. Se você quiser fazer doação, nós podemos incrementar também, até porque a higiene hoje é uma questão de saúde pública, mais do que nunca, então nós precisamos também acrescentar nisso. Então eu convido você e solicito a você também, caso o seu vizinho, seus familiares não estão tendo para quem doar, por favor, convide ele para o nosso centro social, que nós estamos disponibilizando as nossas cestas para as pessoas que estão precisando. Esse é um ato de fé, um ato de amor, é um ato de solidariedade, e a gente conta com os irmãos para isso, tá? E também solicitamos, caso você ainda não fez o seu dízimo, a sua oferta, que você providencie, até porque nós temos custos na igreja também para ainda cumprir com as nossas da igreja. Mas obrigado pela companhia de vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe, tá? Uma noite de paz, e no próximo domingo estaremos juntos na live às 19 horas no próximo domingo, tá bom? Até mais, queridos. Abençoe.